a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Aliás, capítulo 49, versículo 22. Apenas esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor. José, estou lendo na NVI. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Amém? Vamos ler todos juntos? José é uma árvore frutífera à beira da fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Exaltamos o Teu nome, Senhor, obrigado por esse tempo de festa, de alegria. O principal aniversariante, na verdade, é para o Senhor, Pai. Toda a glória é para o Senhor, toda a honra para o Senhor, e nós queremos louvar ao Senhor por esta igreja. Fala conosco agora através dessa palavra, um versículo simples, mas que tem profundidade aqui, Senhor. Revela a nós, fala ao nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa aqui pelo nome, então que essa palavra seja direcionada a cada um de forma específica, ó Deus, peculiar, e que vá de encontro às necessidades de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nós tivemos o privilégio, a nossa família, de ter a nossa vó Nina durante 106 anos, foi o tempo de vida dela, 106 anos, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de fé, de oração, uma mulher que rompeu barreiras, venceu, e um exemplo para nós, deixando um legado, de geração a geração, e eu sou grato a Deus, porque se eu estou aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que foi fruto de oração da vó Nina. Mas, quando ela chegou nos 90 anos, aí a família começou a ficar mais preocupada, porque estava mais próximo do que a gente imaginava, apesar de que ela chegou nos 106. Então, a partir dos 90, nós começamos a festejar, fazer festa, igual nós vamos fazer aqui na igreja com 25 anos, Então, chegou 90 anos, nós começamos a fazer festa, e a cada ano, nós não podemos deixar de fazer esse. Aí, dos 90 foi até os 106, fazendo uma festa. Mas a festa de 90, ela foi um diferencial, porque foi algo que Deus nos abençoou, e foi um culto tremendo que nós fizemos, e foi algo assim marcante. Mas, no dia desta festa dos 90 anos, a minha avó, ela pegou uma escada, ela poderia ter chamado qualquer um de nós, dos netos, até mesmo dos filhos que estavam lá, e pegou uma escada, e na casa dela, na área de serviço, tinha um muro, e o quintal do lado do vizinho tinha uma árvore que crescia, e os galhos da árvore já estavam ultrapassando o muro dela, da área de serviço. E o que ela fez? 90 anos, pegou uma escada, o facão, subiu para cortar o galho da árvore que estava passando por cima do muro. E nisso ela caiu, no dia do aniversário. E Deus abençoou que não quebrou nada, ela tinha uns ossos bem firmes, mas machucou os braços, ralou um pouco, mas estava lá à noite no culto, meia remendada, mas estava lá no culto com alegria no coração. Por que eu estou contando isso? Porque esse texto ele fala que José é uma árvore frutífera, e uma árvore frutífera à beira da fonte, cujos galhos passam por cima do muro. E eu olhei esse versículo e me chamou muita atenção, falando desses galhos que passam por cima do muro, Se a gente olhar esse versículo, na verdade, a gente pode separar em três frases. Ele fala, é uma árvore frutífera, depois ele fala de novo, uma árvore frutífera à beira da fonte, e depois ele fala, cujos galhos passam por cima do muro. E eu fiquei pensando nesses muros, e fiquei pensando nesta árvore perto de uma fonte. E eu até busquei uma imagem para me exemplificar, não consegui. Aí eu recorri pela IA para fazer uma imagem que eu acho que deve ser algo parecido. Então coloca para nós aí o segundo slide, só para a gente
imaginar sendo isso. Então a IA produziu isso daí. Eu coloquei para eles: faça uma árvore à beira da fonte com frutos. E aí veio essa árvore aí. O versículo estava correto, mas eu não sei que língua que a IA usou, que não ficou correto escrito embaixo não. Mas a árvore seria isso daí, um muro, né, perto de um rio, e ela ultrapassa o muro e cresce e dando muitos frutos. Então essa é a imagem que eu consegui. Mas o que seria este muro? Porque aqui no texto, quando a gente olha, não dá para a gente entender o que seria exatamente, talvez não um desenho como esse, mas o muro, se a gente pegar os significados de muro, vai ter alguns significados. Eu anotei alguns, e aí o sentido literal, uma construção vertical, uma parede, geralmente de alvenaria, de concreto, pedra, cuja função é delimitar áreas, proporcionar segurança, privacidade ou servir de defesa e proteção. Literalmente, né? Isso seria uma definição. Separa fisicamente o espaço um de outro. Quem mora numa casa aqui vai ter um muro separando o seu quintal, né, do quintal do vizinho. Então essa separação física, né, tem uma limitação física aí. No sentido figurado, e aí é um sentido que pode representar uma barreira até intransponível, num contexto abstrato, é um impedimento de avançar, de conquistar, de crescer, de amadurecer, de progredir. Tem uma barreira, tem um muro invisível que impede isso. Então, nós às vezes construímos até esses muros invisíveis ao nosso redor, especificamente para nos proteger ou manter afastado de pessoas que nós deveríamos estar bem próximos, mas nós construímos esses muros em defesa. E aí quem são essas pessoas? O cônjuge, os filhos, os pais e alguns parentes, e nós construímos esses muros invisíveis para nos proteger, para nos guardar. E esses muros são muros, né, do medo, da decepção, da culpa, do orgulho, da negligência, da amargura, do egoísmo, da falta de perdão. E nós construímos isso porque nós não queremos ser frustrados novamente, né? Então o muro é uma limitação nesse sentido abstrato, né? A limitação emocional e espiritual, que a gente quer nos proteger, mas isso leva a uma estagnação. A gente constrói esses muros, eles nos protegem, mas nos impedem também de dar um abraço, ou de receber um abraço, de dar um beijo, de receber um carinho, porque tem um muro que está nos cercando aí emocionalmente e estagna então e nos paralisa e impede muitas áreas da nossa vida de avançar, de progredir, de conquistar. Isso em todos os sentidos, emocional, pessoal, espiritual, familiar. E aí, eu te pergunto, há algum momento na sua vida, em algum momento da sua trajetória, da sua vida, você já se sentiu cercado dessa forma, com muros que impediu você de avançar, de crescer, de progredir, uma barreira invisível na sua frente, impedindo de você prosseguir? Já se sentiu assim? Parece que a vida não vai, parece que as coisas não acontecem, parece que a família não anda, parece que na vida espiritual as coisas estão estagnadas, frias, profissional, e a gente está cercado por este muro. E aí eu me deparei com o Salmo 78, o pastor Valteci até leu hoje de manhã, aqui na escola bíblica, falando sobre o dízimo, mas eu vou pegar o versículo 40 e o 41 do Salmo 78. E eu vou ler na versão King James, porque tem uma expressão aqui que é chave. Então o 40 diz assim: quão frequentemente eles o provocaram no deserto e os afligiram no deserto. Aqui está falando do povo de Israel, do povo de Deus, quando estava no deserto, saiu do Egito, e frequentemente esse povo afligia, né, provocava a Deus no deserto. E o 41 vai dizer assim: sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. E essa expressão
que me chama a atenção, que fala que limitaram o santo de Israel. Pode alguém limitar o poder de Deus? Pode alguém criar um muro que impede o poder de Deus agir na vida dele, na sua casa, na sua família? Pode alguém fazer isso? Não pode, porque aqui está dizendo, eles limitaram o santo de Israel. Eles poderiam ter provado muito mais, eles poderiam ter usufruído muito mais, eles poderiam ter conhecido Deus com mais profundidade, eles poderiam ter tido experiências que, apesar de ter visto alguns milagres, mas eles poderiam ter tido experiências que ninguém teria a oportunidade de ter como eles tiveram. Então, pode sim, nós limitamos o poder de Deus na nossa vida e vivemos uma vida medíocre, sendo que poderíamos provar de muito mais de Deus. Você acha que Deus não tem muito mais para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, disso que você está vivendo agora? Deus tem muito mais para a sua casa, para a sua vida e sua família. Então o pecado, a negligência, o comodismo, a zona de conforto, a apatia, a preguiça, a frieza, a falta de iniciativa, a desobediência, o excesso de entretenimento, tudo isso gera um muro que limita o poder de Deus na sua vida. Você poderia estar produzindo mais na sua célula, não? Você poderia estar produzindo mais na sua casa, não? Você poderia estar tendo experiência mais forte com Deus, não? Mas o que limita? A negligência, o comodismo. Tá bom assim, vou permanecer desse jeito. A célula tem que multiplicar, não tem nenhuma empolgação. Eu posso ser o líder, mas não tem essa empolgação. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso na igreja. Eu quero fazer isso para alcançar algo mais de Deus. Nós podemos, e Deus está ávido por isso. O problema é que nós limitamos, criamos esses muros, e tudo isso é este muro que impede Deus realizar coisas grandes que Ele quer realizar na nossa vida, na nossa igreja, na sua célula. Então não provamos mais do poder de Deus, e eu me incluo nisso também, porque nós limitamos Deus dentro de uma caixinha, nós limitamos Deus dentro desse espaço, nós limitamos Deus dentro de algo pequeno, e o nosso Deus é grande. O nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus do avivamento, o nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas e quer fazer todas as coisas novas na nossa vida. E nós limitamos, criamos esses muros, essa caixinha que impede da graça de Deus operar em nós como Ele deseja, como Ele quer operar, como Ele quer fazer, como Ele quer agir na sua vida. Nós vamos olhar para nós mesmos e a gente vai identificar esses muros. Se a gente olhar o que a gente está vivendo hoje de realidade, vida espiritual, intimidade com Deus, nós vamos identificar isso. E a minha pergunta é, será que isso que você está vivendo hoje, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida profissional, é o sonho de Deus para a sua vida? É o sonho de Deus para a sua vida? Ou nós estamos limitando Deus, colocando numa caixinha? Nós tivemos, eu e Cláudia, no congresso em São Paulo, o congresso VOA, que é um congresso de avivamento, e teve várias pessoas ministrando, e uma delas era o Paulo Mazzoni. E ele falou ali sobre essa limitação, que a gente limita Deus. Ele começou a ministração falando assim: você já imaginou como que é o céu? Você já imaginou, ou o que você mais gostaria de conhecer, de saber quando você chegar lá no céu? O que te chama mais atenção? As ruas de ouro, mar de cristal, as mansões que estão sendo preparadas? Mas ele fala assim: olha, mais do que tudo isso, o que eu quero conhecer é esse Deus. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver a glória de Deus. Vai chegar milhões de anos, a gente não vai conseguir compreender a glória de Deus. E a gente vai ver que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, e que esse poder é para nós usarmos aqui na terra, e quando nós chegarmos lá, nós vamos falar: por que nós não usamos?
Por que nós nos acomodamos? Por que eu não usufruí mais desse poder? E aí ele conta uma experiência. Aí se vocês quiserem fazer essa experiência na casa de vocês, fiquem à vontade. Mas ele conta uma experiência de que eles pegaram as 10 pulgas. Quem tem cachorro aqui? Então você pode pegar do seu cachorro lá umas 10 pulgas e colocaram numa caixa de vidro, tipo um aquário. E colocaram essas pulgas lá. E depois eles colocaram por cima dessa caixa de vidro uma tampa também de vidro. Então era tudo transparente. E as pulgas começaram a pular. Só que ela batia no vidro que estava em cima e voltava. Batia e voltava, batia e voltava. E isso foi um dia, 2 dias, semana, um mês. Depois elas pararam. Elas pararam de pular. Por quê? Não tem como, tem uma limitação. Tem uma limitação, tem uma tampa na caixa. E aí eles tiraram a tampa. A caixa já não tinha mais tampa, mas as pulgas não pulavam mais. Por quê? Na cabeça delas tem uma limitação. E você sabe que nós estamos vivendo assim? Nós podemos pular e alcançar muito mais, mas estamos limitados por uma tampa invisível que não nos deixa crescer na presença do Senhor. Um muro que nos impede de avançar. Um muro que nos impede de crescer. Um muro que nos impede de experimentar mais do poder de Deus. Um muro que nos impede de ser o próximo líder de célula. Um muro que nos impede de ser o próximo presbítero, pastor de uma igreja. Um muro que nos impede de experimentar muito mais de Deus. E eu quero dizer para você que nesta noite a tampa não tem tampa, não tem tampa. Você pode experimentar mais, você pode sair daqui decidido a experimentar mais de Deus. Não tem tampa. Lá nos Estados Unidos, as casas, elas não têm muro. É um povo meio estranho, porque eles não fazem muro, mas também não se relacionam não. Os vizinhos nem se conversam, mas não tem muro não. É como se tivesse assim uma liberdade. Mas o cachorro não pode ultrapassar e ir para o quintal do vizinho. Se ir e quebrar uma planta ou fazer, aí é discussão na certa. E o que eles fazem? Colocam uma coleira no cachorro, uma coleira eletrônica, e limita o espaço do cachorro dentro do quintal dele. Então o cachorro, quando chega no limite, leva um choque. Passou para outro limite, leva um choque. Foi para frente, leva um choque. Imagina você levando choque, um atrás do outro, o que vai acontecer? Esse cachorro vai parar de tentar passar para o outro lado. Ele está limitado. E muitas das vezes, isso que está acontecendo na nossa vida. Estamos com a coleira. O diabo tem colocado uma coleira que nos limita. Você vai até aqui, daqui para frente você não passa. E nós aceitamos isso. Nós perdemos a oportunidade de crescer e de evoluir, porque estamos limitados. O texto fala da história de José, e ele fala que ele é uma árvore frutífera, plantada à beira da fonte, e os galhos ficam limitados. Os galhos tem uma caixa, uma tampa em cima da caixa, tem uma coleira cercando, os galhos passam por cima do muro, não há barreira para impedir que ele avance, não há barreira física, nem emocional, nem espiritual, porque ele está à beira da fonte e dá frutos. E eu quero dar uma olhada com vocês nessas atitudes de José, olhando para a vida dele, quais esses muros que ele teve na vida, e foram vários, talvez eu não vou citar todos aqui, mas que ele superou. Ele avançou. Isso não foi uma tampa para impedir dele avançar e conquistar e ter mais experiências com Deus. Não foi. E eu quero começar pela primeira, que é um muro forte na vida de José. Primeiro aí, o José era o filho favorito, mas o irmão odiado. Ele era o filho favorito do pai, mas o mais odiado dos irmãos. Era uma família complicada, essa família de Jacó, onde que José nasceu, com várias mulheres, com vários filhos de cada uma dessas mulheres. Então era uma família bem complicada.
Então José teve que superar esses conflitos familiares. E eu quero perguntar aqui, há família que não é complicada? Há alguma família que não é complicada? Olhe para a pessoa do seu lado, fala, graças a Deus que a sua é uma bênção. Mas a família de José era complicadíssima, era muito difícil. Ele nasceu naquele meio, era o favorito do pai, como eu disse, era o primogênito da esposa favorita de Jacó, né, Raquel, e ele amava muito, e ele era o filho da velhice, e aí havia uma passividade com aquele favoritismo, e isso gerava muito ódio, ciúme, rancor, briga, ao ponto desses irmãos quererem matar José. Então era essa família, esse era o período que ele estava. Se a gente pegar os primeiros 17 anos de José, que está lá relatado em Gênesis 30, 24 a 37, vai falar desses primeiros anos, 17 anos que ele nasceu ali. Então era uma família muito complicada, eles estavam instalados permanentemente, estavam em mudanças constantemente. Quem vive aí mudando de casa, mudando de endereço, sabe como que é isso, como que é difícil. Todos andavam não lado a lado um com o outro, mas sempre em briga. Era um antagonismo de baixa qualidade entre eles. Existia entre eles, no membros da família, né, discussões e iras, discórdias sempre, inveja e ódio. Esse era o contexto dele até os 17 anos. Aí dos 17 ao 30, que está lá em Gênesis 37, vai falar daquele momento, é o segundo momento da vida de José, quando ele chega a essa fase adulta, mas a sua vida parecia sair do controle. Nesse momento, os irmãos que queriam matar, não mataram, um interviu, não mate, vai matar sangue de inocente, mas vamos aproveitar aí esse comboio que está vindo, vamos vender como escravo, e venderam ele como escravo. Então era um momento de muita dificuldade para José, que a sua vida estava totalmente saindo do controle. Aí veio escravidão, veio a acusação injusta e prisão, que foi o período dos 17 até os 30 anos. E depois, a partir dos 30 anos, os últimos anos aí foram anos de prosperidade. É lógico que continuavam as barreiras, mas ele estava sobre a bênção de Deus em função das atitudes que ele tomou, né? Teve a oportunidade clássica também de acertar as contas, né, com os irmãos que venderam ele como escravo. E ele tinha toda a oportunidade, agora eu vou aproveitar, eu vou sentar o machado na cabeça deles, mas ele recusou fazer isso e, pelo contrário, ele abençoou os irmãos e protegeu, venceu mais uma barreira. Ele superou o muro do pecado, na tentação, na casa de Potifar, superou o muro da injustiça, porque ele foi preso injustamente, isso é difícil demais. A integridade de José não protegeu daquelas acusações injustas. Ele era um homem íntegro, mas a integridade não protegeu. A gente está vendo isso acontecer no Brasil agora, nesses tempos. A integridade não é suficiente para proteger e levar para a prisão. Então, José passou por este muro e o superou também, o muro da falta de perdão. Olhar para aqueles irmãos, possivelmente se fosse um de nós agora, poderíamos falar, agora é minha vez, mas não, ele perdoou e protegeu aqueles irmãos. Então, todos os muros que José enfrentou, na casa do pai, a inveja, os ciúmes, a tentação do pecado, a injustiça, a cadeia e permanecer firme, todos estes muros José teve em sua trajetória, não impediu dele avançar, não impediu dele crescer, não impediu dele alcançar o propósito de Deus para a vida dele. Nada disso. E olha que foram bastante os muros, olha que foram bastante as dificuldades.
Mas quais atitudes que a gente vê na vida de José que levou a ele a avançar, crescer, passar por cima dos muros, das barreiras e conquistar aquilo que Deus tinha de propósito para a vida deles? Quais atitudes? Aí eu separei algumas também. A primeira delas é permanecer na presença de Deus, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Permanecer na presença de Deus. José era uma árvore frutífera, árvore à beira da fonte. Então José tinha um diferencial na vida dele. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Deus estava em primeiro lugar. Deus era a prioridade, não a circunstância, não a situação, não a injustiça, não aos tratos, né, de família, dos irmãos, nada disso. Mas José superou tudo isso porque ele estava à beira da fonte, que é o Senhor Jesus. Não abria mão dos princípios e dos valores. José viveu naquela família daquele jeito, mas sempre fiel. Foi para a casa de Potifar, sempre fiel. Sempre ele voltava à origem, que é na presença do Senhor. Não abriu mão dos princípios e dos valores. José sempre manteve à beira da fonte. E a fonte é o Senhor Jesus. Queridos, distanciar da fonte é a pior coisa que a gente possa fazer. Distanciar de Jesus, distanciar de Deus, distanciar da presença do Senhor é a pior coisa que nós podemos fazer. Ficar dispersos, alheios, ficar envolvidos com as coisas deste mundo é morte espiritual, é derrota na certa. Os irmãos, eu gostaria de nos desafiar, porque eu vou estar também nesse desafio, mas eu gostaria de nos desafiar. Eu me incluo nessa decisão, nesse desafio, né? Parar de abrir concessões, como a gente está abrindo concessões, e voltar para a beira da fonte. E quem é essa fonte? Qual é essa fonte? Como eu falei, a fonte que devemos voltar é a presença do Senhor Jesus. A fonte que devemos voltar é esta árvore frutífera à beira da fonte. E aí, para a gente voltar a este lugar, alguns passos a gente precisa tomar. Primeiro, voltar ao lugar da presença. Você já foi mais apaixonado, não já foi? Você já fez mais por Jesus, não? Por que esfriou? Por que esfriou? Você já teve mais paixão pelo Evangelho? Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você aceitou Jesus? Nada era barreira, nada era muro, nada era dificuldade. Você estava apaixonado. E quando a gente está apaixonado, não tem barreira, não tem dificuldade. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com Cláudia, ela morava no bairro que o morro era bem íngreme e não tinha calçamento. E no dia de chuva, nem trator de esteira subia. Você acha que aquilo era barreira? Não, eu subia aquilo ali na maior tranquilidade. E descia mais fácil ainda, que só escorregava e parava lá embaixo. Estava apaixonado. Então não há dificuldade, não há barreiras quando a gente está apaixonado. O que a gente precisa? Voltar para a fonte. Voltar para o primeiro amor. Voltar para Jesus. Voltar a servir com força, com vigor, com prioridade. É isso que nós precisamos. Apocalipse, texto bem conhecido, 2, 3 e 5, ele fala: você tem perseverado, aqui é a igreja de Éfeso, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio, que praticava no início, que praticava quando você se converteu. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha que tristeza. Olha que, imagina Deus tirando aquilo que era bênção, que era vitória, para a gente progredir, avançar, crescer, evoluir. E de repente, porque eu abandonei a fonte, eu distanciei da fonte, e eu estou longe da fonte, e agora
Deus está falando, eu vou tirar o seu candelabro do lugar, a luz, o brilho, e a gente vai ser essa árvore, pode ser até frutífera, mas o muro vai impedir da gente crescer e a gente avançar em direção ao Senhor. Segunda coisa que a gente tem que também tomar, é um desafio, eu falei, voltar ao primeiro amor é o primeiro. Segundo, voltar ao lugar de santidade radical. Você lembra disso? Quando você era radical? Quem aqui, quando se converteu, quebrou os CDs do mundo todinho? Quem aqui foi em casa e deu uma limpeza na casa, olhou, isso aqui não é de Deus não, tira fora, vamos colocar fogo? A gente era radical, né? As crianças não podem assistir isso, não pode assistir aquilo, não pode fazer isso. A gente não era radical? A gente não era radical? Falávamos sobre o Natal, como a gente está falando agora. Falávamos desse mundo como que está aí fora, né? Promovendo o Natal como se fosse realmente aquele momento de nascimento de Jesus. Hoje mesmo de manhã o pastor Valteci falou sobre isso, e essa data não tem nada a ver com um período de nascimento que é totalmente diferente, e o pior de tudo é que a gente está se dobrando diante de um ídolo, de algo que não tem nada a ver com o Criador, com aquele que nasceu com o propósito de ser o Salvador do mundo. Nós não éramos radical contra isso? Por que nós estamos perdendo? Por que nós estamos abrindo concessão? Por que nós estamos aí hoje, tudo normal, não tem nada a ver, as músicas que entram no nosso carro, na nossa casa, já não é o louvor, mas são as músicas aí de fora do mundo que não traz nenhum crescimento, pelo contrário, nos estagna e não nos deixa avançar e crescer e passar os muros. Então, nós precisamos voltar a essa santidade radical. Amém? Ou misericórdia? Amém? Nós precisamos voltar a este lugar, né, de santidade radical. Você já foi radical assim, não foi? Você já teve atitude dessa forma. E por que paramos? Por que paramos? Por que abrimos concessões? Por que abrimos a guarda? Por que voltamos a praticar essas coisas que nos distancia da fonte, que nos afasta da fonte? Quarto lugar, aliás, terceiro, né? Para a gente assumir isso, é você voltar ao lugar de simplicidade, que foi pregado na sexta-feira. O pastor Cezinha falou muito sobre isso, né? Voltar ao lugar de santidade. Você lembra lá do começo como era bom? Eu lembro, não estou falando isso como saudosismo, mas estou falando isso para nos despertar, a voltar a buscar esta fonte e nos alimentar dessa fonte, nos apaixonar de novo. Mas lá no início, o que a gente tinha era a Bíblia, e pronto. O que a gente tinha, nós tínhamos uma congregação que não tinha todos esses instrumentos, era só a voz. Você imagina o Fabiano cantando? E Deus usava de misericórdia, muitas pessoas chegavam a gente. Nós não tínhamos nada de grandioso. Nós tínhamos, era um Fusca 69, e ainda com o fundo furado, e a quarta marcha não segurava. E na época de EBF, eu falei isso aqui de manhã, na quinta-feira, na oração. Na época de EBF, a gente enchia aquele Fusca de criança. Uma vez, acho que eu coloquei umas 30 crianças, né? Fusca cabe, né? E aí tinha um lugar que era estrada de chão, muita poeira. E quando eu passei de carro, a poeira entrou, porque o fundo era furado. E as crianças falavam: tio, não tem um carro melhor para trazer a gente não? Eu falei: é isso que nós temos na mão, não tem outra coisa não, vai ser isso daí mesmo. E a gente era simples, e o evangelho crescia, e a gente progredia, a gente ia para os bairros carentes, e a gente ia tirar bicho de pé das crianças, lavar o cabelo. A gente era simples, entrava na simplicidade. Por que a gente sai dessa simplicidade? Por que a gente quer agora, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter luz, tem que ter isso, tem que ter aquilo? Não, nada contra isso. Mas nós temos que voltar à simplicidade, como foi pregado na sexta-feira. Nós temos a nossa célula, o Frank e Sueli são os anfitriões,
e ali eu vejo a simplicidade de Deus. São pessoas ricas, mas há uma simplicidade nas pessoas que nós estamos discipulando, no ambiente, no bairro, na casa, simplicidade. E a gente vê a graça de Deus agindo. Deus quer que a gente volte a essa simplicidade. José, a despeito de tudo, até mesmo chegar a governador, ele manteve a simplicidade. Ele abraçou os irmãos. O que ele mais queria era estar junto com a família, rever a família. O que ele mais queria era ter aquele momento de simplicidade com os irmãos, com os pais. José tinha toda esta família complicada, mas superou os muros. E como eu falei, não há nenhuma família perfeita, não há pessoa perfeita. Aliás, todos nós, se a nossa família precisa de melhorar, a primeira mudança que deve acontecer é no nosso coração, porque nós não somos perfeitos, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, todos nós temos alguma coisa que fede, amém ou não? Todos nós temos alguma coisa que fede. Você está imaginando o que fede em você, né? Sua esposa sabe. Quando você faz o número 2, ninguém aguenta entrar naquele banheiro. Quando você tira o seu sapato na sala, quando você levanta o braço, quando você abre a boca, todos nós temos, queridos, nós não somos perfeitos, mas Deus pode nos usar, e é isso que Ele quer. Basta uma pessoa disponível para Deus fazer algo tremendo e fazer a gente superar os muros e avançar e crescer. Então José era este homem, e ele se dispôs a isso, e cresceu e avançou. Tem uma tampa, mas a tampa já foi tirada, e José não respeitou nada de muro, nada de barreira, e avançou. Hoje, José permanece nesse lugar, e ele permaneceu na fonte, na beira da fonte. Por isso, as suas atitudes, elas foram virtuosas, e levou à posição a qual ele chegou do governador do Egito. E eu quero fechar com vocês algumas atitudes de José: integridade, fé em Deus, habilidade de perdoar, de reconciliar com toda a família. E eu quero fechar com João capítulo 15, do versículo 1 ao 6. E esse texto é fundamental para a gente que somos crentes, que queremos voltar à fonte, que queremos voltar a uma santidade radical, que queremos simplicidade. João 15, 1 a 6, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, não permanecer na videira, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Pois os ramos são apanhados, tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Amém? Vamos ficar de pé? A pergunta nessa noite é: o que está estagnando a sua vida? O que está impedindo você de avançar? O que está impedindo o progresso espiritual na sua vida? Progresso emocional, familiar. Se Deus já te capacitou, se Deus já te encheu de dons e talentos, se Deus já te chamou e tem um chamado específico para você,
se Deus te colocou neste lugar? Se Deus te colocou nessa célula, por que nós estamos parados? Por que o muro nos impede? Por que há barreiras? Por que você está pensando que tem uma tampa em cima que impede de você progredir verticalmente, subir, alcançar patamares maiores, intimidades maiores com Deus? O que está te impedindo? Quer dizer que não tem tampa nenhuma, você pode pular, você pode avançar, você pode crescer. O que está afastando você da fonte? O que está tirando você de perto dessa fonte, te jogando para mais distante? Pecado, a desobediência. Deus está te chamando, Deus está falando, Deus está insistindo, mas a falta de compromisso, falta de vontade, acomodismo. Talvez você já foi frustrado na sua célula, talvez você já foi frustrado na sua vida espiritual, familiar, e aí isso virou uma barreira. Você acha que tem uma tampa de vidro em cima, você acha que está com a coleira, mas Deus está falando nessa noite, não tem nada disso, não tem nada disso, e você pode crescer, você pode avançar. Talvez a falta de perdão que você não consegue liberar, talvez o ativismo que rouba o seu tempo, que rouba a sua preciosa intimidade com Deus. Há quanto tempo você não faz uma leitura sistemática da palavra? Há quanto tempo não tem um devocional? Há quanto tempo não tem um tempo de oração? Talvez a indiferença mesmo torna as pessoas apáticas, sem empatia com a obra do Senhor, sem compaixão pelas vidas que estão aí fora. Nessa noite Deus está te chamando e está falando: você é uma árvore frutífera, você é uma árvore frutífera à beira da fonte, e os seus ramos, os seus galhos, eles vão passar por cima, nada vai poder impedir, nada vai poder impedir. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto nós cantamos, se você acha que essa palavra é para você, você é uma fonte, você é uma árvore à beira da fonte, mas os galhos estão impedidos. Deus está falando: nessa noite eu quero destravar no reino espiritual aquilo que está impedindo de você avançar. Eu quero destravar todos os muros, todas as barreiras, todos os obstáculos que está impedindo de você ter uma experiência mais profunda, nova com o Senhor Jesus. Nós vamos estar cantando. Se você desejar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Enche-me de ti.
Jesus, para Ele fazer você dar fruto na sua casa, na sua família. Quem quer aqui confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Quem aqui nessa noite quer falar: Senhor, entra no meu coração. Eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Quem aqui estava desviado mesmo, distante, fora da presença do Senhor, já esteve na igreja, foi batizado, mas desviou, distanciou. Nesta noite quer renovar a aliança com o Senhor Jesus. Este é o momento de você voltar à fonte. Pode ir sua mão bem alta, eu quero orar por você. Glória a Deus. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Eu queria convidar aqui à frente também os nossos líderes de célula. Eu quero ministrar essa palavra sobre a vida de vocês, esse renovo, e profetizar que vocês são árvore frutífera, plantado à beira da fonte, e os muros vão passar por cima, e os galhos vão passar por cima dos muros. Então, os líderes de célula, supervisores, eu quero orar por você também. Talvez você já pensou em desistir, entregar a célula, em parar, porque você está vendo várias pessoas com potencial para assumir, para multiplicar, e esses não estão querendo. Se você está numa célula, tem um potencial e acha que não é a vez, este é o momento. Deus está falando assim: você é uma árvore frutífera, à beira da fonte, à beira da fonte. Deus quer uma experiência, quer te proporcionar uma experiência nova. Não limita o poder de Deus na sua vida. Não limita o poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. Sobre nós, enche-me de ti até transbordar.
abençoa esta árvore plantada à beira da fonte, a fonte que é o Senhor Jesus. Mas tem algo me limitando, tem muros me limitando, tem barreiras, tem obstáculos que estão impedindo a provar mais do Senhor, a avançar mais, a progredir, a amadurecer na fé. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui, o Senhor sabe do potencial, porque o Senhor mesmo criou, Senhor, com propósito. O Senhor criou para avançar, para progredir. O Senhor criou, Senhor Deus, Deus, para conquistar, meu Deus, com um propósito certo na vida, assim como José tinha um propósito, a despeito de passar por todas aquelas circunstâncias, a despeito de estar no meio de uma família tão complicada. Ó Deus, mas o Senhor abençoou e ele permaneceu na fonte, na tua presença, fiel, obediente, Senhor. Nunca deixou o primeiro amor, sempre buscou o Senhor com intensidade, com intencionalidade. E eu quero colocar essas vidas diante do Senhor, Pai, e quero profetizar sobre esses líderes, sobre essas pessoas. Ó Deus, ainda este ano que nós já estamos encerrando um renovo, Senhor. Muitos chegam ao final do ano esgotado, mas hoje, Pai, o Senhor está renovando sobre eles uma unção nova, uma alegria nova. Ó Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar à origem. O Senhor fez isso com Jacó, quando ele saiu da casa dele, Senhor. Pai, ele teve um encontro em Betel, e quando ele estava já voltando com toda a família, depois de tantos anos, meu Deus, ainda, ó Deus, naquela vida, o Senhor fala assim: volta à origem, volta ao início, volta a Betel. Eles estão aqui voltando, Senhor, a Betel, o lugar de adoração, o lugar da presença do Senhor, o lugar da fonte, o lugar, ó Deus, da intimidade com o Senhor, meu Pai. Por isso, toma em tuas mãos cada vida. Eu ministro e eu profetizo uma unção nova, um óleo novo, um frescor novo, uma alegria nova. Ó Deus, um dom novo, ó Deus, um talento novo, uma disposição nova. Ó Deus, nesta semana ainda eles vão testemunhar na célula deles. Ó Deus, isso que o Senhor está ministrando ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos num período de festa, de aniversário. Que seja, Senhor, o presente, ó Deus, este renovo, este avivamento no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, ó Deus, dispostos, meu Deus, a voltar ao primeiro amor, voltar à tua presença, voltar, ó Deus, uma santidade radical, voltar aos nossos processos de oração, de jejum, de monte, de vale, Senhor, voltar aos propósitos do Senhor, nas madrugadas de oração, ó Deus, nos domingos com Jesus, ó Deus, independente se nós vamos estar na escala ou não, independente se nós vamos estar aqui escalado para alguma coisa ou não, nós vamos vir aqui, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é a fonte e nós não queremos sair desta fonte, da beira desta fonte. Por isso eu abençoo e profetizo sobre cada um este renovo. Eu abençoo a igreja, os que estão aqui no nosso meio, que esta palavra, Senhor, que esta unção, que esta graça, que essa palavra profética alcance a vida de cada um, que eles possam quebrar os muros e avançar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os muros não sejam obstáculos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, dá um abraço na pessoa do seu lado. Avance, desça, progrida. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu.